Olá, seja muito bem-vindo para mais uma edição do nosso Bora Trabalhar. É o nosso podcast de carreiras, eventos, oportunidades e negócios. Eu sou o César Rocha e venho aqui trazer para você sempre os melhores profissionais, as empresas em destaque, conselhos profissionais e hoje, em atendimento a alguns pedidos que a gente tem recebido, um especialista em negociações e vendas. Eu estou recebendo aqui hoje Michael Lopes Dávila, que é uma pessoa que você com certeza vai gostar de conhecer. Muitas vezes a gente pensa, poxa, fulano se formou, ele é tão competente, domina tanto, ele é muito bom naquilo que faz, mas não ganha dinheiro. O que está acontecendo? Nós vamos falar exatamente sobre isso hoje. Não importa o que você seja, qual seja a sua área, qual seja a sua profissão, você precisa saber vender. Você precisa saber cativar clientes, você precisa saber atrair, você precisa saber desenvolver o seu negócio. E hoje eu tenho aqui uma pessoa do mais alto nível que você com certeza vai se surpreender. De cara, já peço óbvio, deixa o seu like, curta, comenta, compartilha, porque aqui o papo é bora trabalhar. E a nossa remuneração sempre vai ser o seu engajamento. Michael Lopes Dávila, prazer enorme receber você aqui. Já te agradeço pelo espaço na agenda que você conseguiu, a nós humildes entrevistadores. E gostaria, primeiramente, de pedir para que você se apresentasse à nossa audiência. Quem é Michael Lopes Dávila? Bom, primeiro eu quero dizer muito obrigado, César. Bom, o Michael Lopes Dávila é presidente do Instituto Tânia Zambon. O Instituto Tânia Zambon foi criado pela doutora Tânia Zambon em 2010 e é um instituto que foca em resultados de empresas. Hoje nós estamos situados em São Paulo, em Alphaville, né? A gente tem lá uma estrutura de mais de 1.500 metros para receber nossos clientes. A gente está hoje no Vale do Silício. Todo ano a gente tem um programa no Vale do Silício, onde a gente visita as maiores empresas. A gente já está 9 anos fazendo esse programa lá, como Google, Amazon, Facebook. A gente leva empreendedores para o Vale do Silício. Dubai, a gente está em Dubai também, esse ano em setembro. Eu vou dar toda a agenda aqui. Se você quiser escolher, você escolhe. Abril é Roma, julho Vale do Silício, e setembro Dubai, e novembro nós vamos estar em Portugal. E fevereiro, que agora já está muito em cima, a gente vai estar em Cancún. Então a gente tem uma agenda de treinamentos no Brasil e uma agenda de treinamentos fora. Porque a gente vai lá, às vezes as pessoas perguntam, por que a gente vai nos Estados Unidos, leva esses programas para dentro do Google, Amazon, leva as pessoas para viajar? Por quê? Porque isso cria uma vantagem competitiva. Isso faz com que você tenha um conhecimento que poucas pessoas têm. Às vezes as empresas elas querem ser reconhecidas no seu bairro, na sua cidade, ou no seu estado, ou no seu país. Nós vamos dentro de empresas que estão no mundo, como Apple, como Amazon, como o Facebook. E aí você consegue mostrar para as pessoas, que inclusive quem está nos assistindo, você vai na garagem onde Steve Jobs começou, depois você sai dali e vai no Maracanã, que tem um Maracanã onde que a Apple hoje existe, e aí você vê que uma pessoa comum criou um negócio gigantesco, ou seja, qualquer um pode. E aí a doutora Tânia Zambon sempre fala, as pessoas têm todos os recursos que elas precisam para ter sucesso. Bom, mas como assim? Existe o presidente da empresa e existe o porteiro da empresa. Você está dizendo que os dois têm os mesmos recursos? Sim, os dois têm os mesmos recursos internos. A diferença é que algumas pessoas acessam os seus recursos, outras não. Eu disse que você tem os recursos, não estou dizendo que você está acessando esses recursos. Por exemplo, uma das coisas que a gente mais fala lá é sobre impotência adquirida. Já ouviu falar disso, César? Impotência adquirida é quando a pessoa, você diz para ela, mexe aí na inteligência artificial. Eu não sei mexer com isso. Era só ela estudar 1 hora, 2 horas, ela ia saber como fazer isso. Mas ela vai lá e diz, não, eu não sei fazer. E aí, daqui a pouco ela perde na carreira dela, no negócio dela, algo que dependia só dela, de disciplina, de foco e de querer estudar, ter vontade de estudar. E isso são recursos internos que todos nós temos. Então, a doutora Tânia Zambon, em todos os treinamentos, fala para as pessoas, se você escolher ter sucesso,
toda escolha que você tem na sua vida tem um preço. Se você escolher ter sucesso, vai ter um preço. Se você não tiver sucesso, também vai ter um preço. Se você não tiver sucesso, talvez você não vai ter o carro que você quer, a casa que você quer, a vida que você quer, o respeito que você quer. É um preço que você vai pagar. Se você quiser ter sucesso, você também vai pagar um preço. Você vai ter que estudar mais que os outros. Se eu pegar hoje lá, eu mostro para você, eu tenho um caderno onde eu tenho um investimento que eu investi na minha carreira, foram mais de 4 milhões de reais em treinamento. É um preço isso. Passei várias semanas, às vezes, longe de casa, é um preço isso. Lógico. Trabalhar até mais tarde na sua empresa é um preço. Sem dúvida. Então, qualquer escolha que você fizer tem um preço. Às ou vezes, frustração ou sacrifício, né? Exato. Às vezes as pessoas dizem assim, pô, mas dá trabalho para ganhar dinheiro. Eu pergunto, e ser pobre não dá trabalho? Talvez dá até mais. Entendeu? Então, essa escolha depende de você, porque você tem os recursos. Você tem os recursos. E aí existem 3 coisas, César, que aí já pra gente começar aqui, 3 coisas que limitam as pessoas. 3 coisas que quem está nos assistindo, se está fazendo isso, já está limitado, não vai ter sucesso. Número 1, desculpa. Você já viu pessoas dando desculpa? Adoidado. Isso, na realidade, virou uma máxima nos dias de hoje, né? A procrastinação é a desculpa, é o deixa para depois, e o isso não é para mim, que muitas vezes a família acaba jogando a pessoa nessa vibe. Exato. Então, desculpa é a primeira coisa que limita as pessoas. Porque... E a pergunta é, por que as pessoas dão desculpa? Elas não dão desculpa para os outros. Elas já sabem que é errado. Elas já sabem que elas não estão fazendo. Mas elas dão desculpa para se sentirem melhores. Então, para mim não doer tanto, para mim me sentir melhor, eu dou uma desculpa. Só que quando você dá desculpa, quando as coisas ficarem difíceis, toda vez que elas ficarem difíceis, você vai dar uma desculpa. Segunda coisa, justificativa. Tem pessoas que vivem justificando. Olha... Eu não consegui vender hoje porque hoje tinha sol demais. Estava muito quente. Hoje eu não consegui vender, sabe por quê? Porque é a chuva. Hoje eu não consegui vender porque o dólar subiu. Ou seja, as pessoas estão sempre justificando aquilo que elas não fizeram. Então a segunda emoção que vai te limitar é você justificar. Então a primeira é dar desculpa e a segunda é justificar. E a terceira que vai te limitar? Isso é para qualquer pessoa, porque isso não tem a ver com cargo, isso não tem a ver com a profissão, isso tem a ver com a pessoa. A terceira coisa que vai te limitar é culpa. Eu tinha uma lista de culpas na minha vida, do porquê que eu não ganhava dinheiro. E aí, quando você tem essa lista, eu mostrei essa lista para a doutora Tânia, e ela leu essa lista e ela falou para mim um dia, tem uma coisa errada com a sua lista. Eu tinha uma lista de coisas do porquê que eu não estava ganhando dinheiro. E eu perguntei, o que está errado? Ela disse, o seu nome não está aí. O seu nome não está aí. E esse é o erro da sua lista. Vivemos culpando a mãe, o concorrente, os outros. Imagina se você dependesse dos outros para ganhar dinheiro. Você não ia conquistar. É inviável. É inviável. E aí, desde esse dia, eu entendi uma coisa. Eu sou o culpado. Eu sou o responsável por ganhar dinheiro ou não ganhar dinheiro. Às vezes chega um empresário pra gente e diz assim, eu não ganhei dinheiro por causa da minha equipe. Aí a gente pergunta assim, quem contratou? Aí ele fala, eu. Quem que aguenta eles? Aí ele fala, eu. Quem pode demitir eles? Eu. Olha que descoberta. Então quem é o responsável? Eu. Então é muito mais fácil a gente culpar os outros pelo nosso sucesso. Então só existe uma forma das pessoas terem sucesso. E aqui nós estamos falando de mentalidade, nós nem chegamos nas estratégias, é só mentalidade. Mas a maioria das pessoas já perde na mentalidade. Perfeito. Eu acho que todo mundo já sentiu a sua vibe aqui, que você é o tipo de pessoa que já chega na voadora. Maravilha! É exatamente isso que a gente precisa. Muitas pessoas precisam de um solavanco para despertar, né? Essa é uma análise que a gente faz assim muito rapidamente, que as pessoas são mais devagar, comedidas, e muitas vezes a família que deveria jogar pro alto acaba soterrando. Isso é muito ruim. Agora, uma coisa que a gente precisa colocar, né? O setor de vendas em si
tem uma questão peculiar. Aqui no Brasil, a venda é feita de uma forma muito precarizada. Se der, deu. Se não der, não deu. É o movimento, é isso, como você acabou de falar, isso ou aquilo. Ok, e nos Estados Unidos a gente tem até graduação em vendas. Lá é uma cadeira universitária. E o que faz a diferença, como que o americano vende de uma forma tão natural e aqui no Brasil essa coisa tão sofrida, aquela coisa tudo voltado para o preço, não tem a qualificação do produto ou do serviço, tudo voltado no preço, só vende se der desconto. Fala para a nossa audiência, por favor, como sobrepor a essas objeções. Primeira pergunta que eu vou fazer para você. Se você decidir ser um advogado, quantos anos você estuda? 5. Para ali? Claro que não. Aí você escolhe uma especialização. E no Brasil, eu não lembro o número, mas é um número absurdo de leis que coloca-se todos os dias. Ou seja, o advogado não consegue parar de estudar. Se você quiser ser um médico, você tem que estudar quantos anos? 6 mais a residência, mais a especialização. E todas as vezes está mudando as tecnologias, as formas da saúde, ele não pode parar. E leis também. E leis também, exato. Se você for um dentista, agora, a mesma lógica funciona para você ser dono de uma empresa ou um vendedor. Como que você vai ser um ótimo vendedor? Às vezes eu pergunto para as pessoas, como é que está o seu time de vendas? Eles, está muito ruim. É a minha pergunta número 1. Quantas vezes tu treina o teu time no mês? Eu não treino? Então como é que ele vai ser bom? É matemática. Se você nunca faz algo e eu te colocar a fazer, você não vende. E aí eu te colocar a vender, é provavelmente que você não vai conseguir. Porque tudo que é novo no início é muito ruim. No início dá tudo errado. Então, as pessoas precisam o quê? Se preparar. Então, eu tenho uma frase que eu falo em todas as mentorias de vendas. Amadores improvisam, profissionais treinam. E tem gente que diz assim, eu tô há 50 anos no mercado de vendas, eu já sou experiente. Eu fico olhando. Tempo não significa que tu saiba. Vou te dar um maior exemplo. Eu tenho uma estrutura e um método de venda que não tem como o cliente dizer não. Eu faço ao vivo, na frente de todo mundo. Porque uma coisa é eu falar, outra coisa é eu fazer ao vivo. É totalmente diferente. E dentro desse método, tem lá, são 5 passos. Relacionamento, problema, consequências, solução e fechamento. É uma regra. Se você fizer alguma aqui que não for na sequência, já não vai funcionar. E aí, lá no relacionamento, que é uma das coisas mais difíceis para vendedor, é se relacionar com o cliente, tem uma regra, são 12 regras que são ensinadas. Mas uma delas é assim, nunca faça uma pergunta nos primeiros 5 minutos que os clientes possam responder com não. E aí você vai num shopping, tem uma pessoa que trabalha 30 anos na loja, você entra na loja, ele diz assim, posso te ajudar? E o cliente, não, só vim dar uma olhadinha. Você já viu essa cena? Muito. Eu não tenho problema. Eu ensino que ele não pode fazer perguntas que as pessoas possam responder não. Mas qual que é o ponto? Essa pessoa, o que eu mais me deixa nervoso com o vendedor é o seguinte. Você está há 30 anos recebendo a mesma objeção e continua fazendo a mesma pergunta. E você vem me dizer que você tem experiência. Experiência não significa que você sabe. Saber é diferente. Então, o que eu quero dizer? Por que lá eles têm mais facilidade? Porque, como você já falou tudo, eles começam, é uma cadeira, é uma disciplina como direito, como qualquer outra. Sim. Aqui nós temos uma imagem que vendedor é aquela pessoa que engana. Tem gente que prefere não ser vendedor. Vou dar um exemplo para você. É empurroterapia. Exato, exato. Eu trabalho com muitas clínicas odontológicas. Eu devo ter umas 5.000 clínicas como cliente. Eu tenho dentista que estuda 5, 6 anos. E está trabalhando numa clínica para ganhar R$4.000. Enquanto eu tenho um dentista que se formou e resolveu ser o vendedor da clínica. Eles chamam de orçamentista, que ganha 15. Mas se tu perguntar para ele o que tu faz, eu sou dentista.
Eu não interessa a forma que você vai ganhar dinheiro. Eu quero é ganhar dinheiro. É óbvio. Agora, o cara prefere ficar ganhando 4 do que ganhar 15. Por quê? Porque vendas, trabalhar com vendas é mais duro, César, do que trabalhar como servente de pedreiro. Sabe por quê? Porque vendas tem uma coisa chamada frustração. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: não, não quero, não adianta. E aí, isso já tem um estudo que quem trabalha no setor de vendas tem 14 vezes mais frustração no dia que quem trabalha no setor administrativo. Só que qual que é o ponto? Por que a maioria das pessoas não gostam de vender? Elas não gostam de vender pelo simples fato. Elas não sabem. Elas não querem lidar com frustração também, né? Mas por que você lida com frustração? Porque você não sabe fazer. Vamos dar um exemplo. E é da nossa natureza isso. Isso vem lá, todo mundo que está nos assistindo, pensa lá na escola, quando você estudava. Sempre teve aqueles alunos que diziam: eu sou bom em português, mas não sou bom em matemática. Ou sou bom em matemática, não sou bom em português. Aí você analisa. Aquilo que você era bom, você gostava. Aquilo que você não era bom, você não gostava. E por não gostar, o que você fazia? Não estudava. E aí, por isso, você era ruim nisso. Então, a mesma coisa em vendas. A pessoa tenta uma vez, ela não tem habilidade nenhuma, ela não se formou para fazer isso, ela não tem técnica nenhuma. Aí ela vai fazer uma vez, ela tem frustração. E aí ela diz assim: não gosto de vendas. Já viu pessoas falando que eu não gosto de vendas? Sim, muitas vezes. Não é que ela não goste, é que ela foi fazer uma coisa que ela não sabia fazer. E aí ela se frustrou. Só que me diz uma coisa. Enquanto nós estamos aqui conversando, nesse momento, milhares, mas bilhões de vendas estão sendo feitas. O mundo vira sobre vendas. Tem gente que diz assim: olha só, tem essa empresa aqui, olha só, melhores produtos, eu sou o melhor profissional da área. Eu pergunto para ele: você tem cliente? Porque você fazer uma estrutura de ouro e não ter nenhum cliente para comprar não adianta nada. Sim. Você ser o melhor doutorado, mestrado. Porque eu já assisti isso. Eu assisti um monte de gente que tem doutorado, mestrado e tá ferrado. Sim. Eu não estou dizendo que você não tem que estudar, mas eu estou dizendo que se você quer ser um empreendedor, você vai ter que estudar para ser empreendedor. E uma das habilidades que você precisa dominar é a habilidade de vendas. Faz parte do negócio. Perfeito. Agora vamos lá, Michel. Uma coisa que a gente precisa colocar aqui para as pessoas. Nós precisamos deixar claro para elas aquilo ao qual a gente tem assim dentro do seu portfólio, aquela estratégia que vai realmente mudar a realidade das empresas. Uhum. E você, conversando comigo, me apresentou um modelo no qual qualquer empresa pode dobrar o seu faturamento em 30 dias. Exato. O que para muita gente é algo totalmente impossível. Fora da realidade. Explica pra gente como que isso funciona na prática. Bom, primeiro eu vou explicar com matemática, tá? Eu viajo o Brasil todo fazendo palestra para divulgar a doutora Tânia Zambon. Nós temos um método chamado método Tânia Zambon. Esse método ele funciona da seguinte forma: você faz 4 dias, você vai lá, faz 4 dias. No 4º dia a gente faz um planejamento para você, passo a passo, e você e todas as pessoas que estão na sala têm uma meta de faturar 100% em apenas 30 dias. Ou seja, você sai dali com planejamento e você vai para sua empresa executar. E aí, você volta depois de 30 dias. E nós damos aula mais 4 dias. Na volta, a gente confere o que você fez, o que você não fez, o que deu certo, o que deu errado. 98% das pessoas bate mais de 100%. Mas tem aquelas pessoas que batem 50%. 30%, que já é um crescimento incrível em 30 dias, sim ou não? Porque qualquer crescimento que você fizer em 30 dias é um crescimento. Quando eu falo sobre isso, existe uma lógica para fazer isso. É uma lógica do quê? Primeiro passo. Eu encontro um empresário e a primeira pergunta que eu faço para ele é: ok, qual é a sua meta esse mês? Quanto você vai faturar? Quanto que você vai ganhar? A maioria deles não tem. Já começa aqui. Se você não tem nada, é como Alice no País das Maravilhas. Já viu esse filme, César? Sim. Ela está caminhando e ela vê 2 caminhos e ela para. Ela olha para o lado, tem um coelho e ela pergunta: qual caminho eu pego, da direita ou da esquerda? E o coelho diz assim: onde você vai? Ela diz: eu não sei. Então o coelho responde: pegue qualquer um. Ou seja, se você não tem uma meta,
Qualquer coisa que acontecer esse mês tá bom. Sim. Você não consegue medir. Então, o primeiro passo é isso. Segundo passo, coloquei a meta. Quero ganhar lá 200 mil, 100 mil, não interessa quanto você quer. Ok. A minha pergunta, qual é a estratégia esse mês sua para atrair mais cliente? Quando eu faço palestras no Brasil todo, como eu estava fazendo agora de manhã, sabe qual a resposta que eu mais escuto? Qual? Marketing de esperança. Já ouviu falar? Não, isso pra mim é nova. Todo mundo já fez algum dia. Se alguma vez foi para casa de noite e disse assim, tomara que amanhã apareça cliente na empresa. Isso é marketing de esperança, ou seja, eu estou rezando para que apareçam pessoas. E aí eu quero que você e todos que estão nos vendo, lembre-se, esperança não é uma estratégia. Esperança não é uma estratégia. Ou seja, eu provo com matemática. Como que se dobra 100%? Porque as pessoas ficam assim, como assim 100%? Você não está fazendo nada. Matemática. Nada. Eu coloco 5 estratégias na sua empresa. Qual é a chance de você dobrar o faturamento? Porque é matemática. 10 vezes 0 é quanto? 0. 100 vezes 0? Você é o cara da finança. 1000 vezes 0, tudo que é vezes 0 é? 0. 0. Então, se você não está fazendo nada, como é que você vai crescer? Então, quando a gente implementa as estratégias, por isso que eles crescem 100%. Porque, como eu falei para você, muitas pessoas vão chegar aqui e vão dizer, você tem que ganhar dinheiro, você tem que ter mais tempo com a família, você tem que não sei o quê. Isso é fitness? Exato, isso é fitness. A pergunta é, como? E é isso que a Tânia faz. A Tânia entrega o como para a pessoa. Quando você fala assim, eu tenho que ter uma equipe de alta performance. A Tânia já entrega um checklist do que você tem que fazer para fazer uma equipe de alta performance. Se você sabe ler, é só seguir. Só que qual que é o grande segredo? A doutora Tânia trabalhou 19 anos em UTI. Todos os treinamentos dela são montados em cima de neurociência. A lógica é basicamente essa. Ela diz o seguinte, neurociência é o quê? O aprender está no fazer. Ou seja, eu posso estar te ensinando aqui e você pode olhar para mim e dizer, entendi. Aí eu digo, vai lá e faça. É totalmente diferente. Então, as pessoas têm uma falsa ideia de quando elas entenderam o processo. Existe uma lógica. Eu te ensino algo, você aprendeu, mas não significa que você tem a habilidade ainda de praticar isso. Você entendeu a lógica. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Treinamento de vendas. Nosso treinamento de vendas, qualquer pessoa aqui pode fazer, mas é o treinamento que mais funciona. Por que a gente consegue 100, 200, 300% de resultado para as empresas? Porque todos os nossos treinamentos são baseados no fazer. Então, como que funciona isso, Michel? Se eu fosse treinar o César aqui, eu ia perguntar assim, vamos lá, César, vende para mim. E você vai ter que vender. Porque não adianta eu ficar te passando slide. Eu tenho que fazer você praticar. Porque qual que é o grande ponto? O grande ponto é que as pessoas não se enxergam. Elas acham, a gente passa o dia inteiro vivendo os outros. Sim. Então elas acham que estão fazendo igual aquela pessoa, mas elas não estão. É simples, eu sempre pergunto para as pessoas, quer ver como você não se enxerga? Me diz qual é a cor da sua orelha agora. Não tem como você me responder isso. Você pode imaginar, mas você não consegue ver. E é isso que acontece. O cliente, ele não te dá feedback, ele só não compra. E quando eu pratico com você aqui, ó, vai lá, César, vende para mim. Eu consigo te dar o feedback. Muda essa linguagem. Muda isso aqui. Faz dessa forma. Eu consigo melhorar a sua abordagem. Porque não adianta eu passar slide. O nosso problema não é mais informação. Se alguma pessoa disser hoje que não sabe fazer alguma coisa, é porque ela é preguiçosa. Porque a informação está na internet. Qualquer um de nós pode ir lá pesquisar agora. Se você me disser uma coisa, Michel, como é que funciona isso? Eu não vou te dizer que eu não sei. Eu vou dizer, me dá 2 minutos. Em 2 minutos eu pego o meu celular e eu sei qualquer tipo de informação. Eu tenho inteligência artificial, eu tenho Google, eu tenho... Só que qual que é o ponto? O ponto não é informação. O ponto é que as pessoas não estão usando seus recursos internos, que é foco, determinação. A pergunta é, e a gente sabe disso, a gente está desde 2010 fazendo isso.
A gente sabe que é muito difícil sair do buraco sozinho. Você não se enxerga. Então, às vezes, tu precisa de um mentor para te ajudar a fazer isso. Perfeito. Uma coisa que você estava comentando agora há pouco, antes da gente iniciar a gravação, é acerca da questão das 8 forças da empresa. Uhum. O que acontece, né? Muitas vezes as pessoas iniciam um negócio porque ou ela é uma costureira muito boa, excelente, um excelente cozinheiro, não sei o quê. A pessoa é muito boa no fazer, mas não domina processo, muitas vezes nem tem interesse por aquilo e desconhece outras habilidades necessárias para se manter um negócio, para fazer o negócio crescer. E eu queria que você nos esclarecesse as 8 forças da empresa, seria muito importante se todos soubessem disso, mas uma minoria conhece e você é a pessoa ideal para informar isso para a gente. Maravilha. Existe 3 perfis. Dentro do Business Hunters, a doutora Tânia Zambon trabalha muito isso. No Business Hunters, ela trabalha os 3 perfis. Existe o artista, existe o administrador e existe o empreendedor. O que é o artista? O artista é aquele que ama o que faz. Que é que nem você disse, ela faz um bolo que ninguém faz igual a ela. Mas ela é uma artista do negócio. O artista não vende a sua arte. Vou dar um exemplo para você. A Tânia é uma artista. A doutora Tânia, o objetivo dela é mudar a tua vida. Ela tem mais de 1000 cases documentados. Ela quer que você venha no evento dela, ela mude a tua vida, que você saia dali, que você ganhe dinheiro, que você grave o seu case, que você... Ela é artista, ela ama fazer aquilo. Ela fica 10 horas em cima de um salto dando aula. Esse é o artista, ele é apaixonado pelo que ele faz. Ele não vê a hora passar. O artista, ele sabe fazer... Mas isso não... Ele não é... Eu disse pra você, esse é só uma fase. Ele é um artista. Ele não é um empreendedor e nem um administrador. E a maioria das empresas são criadas por artistas que gostam do seu negócio, mas aí vem o segundo perfil. O administrador, ele tem que administrar? Aí ele começa a perder aqui, porque ele não sabe administrar. Ele é um artista, ele só sabe fazer o bolo bem feito. Ele não sabe fazer o marketing, não sabe fazer as vendas, que é o que eu vou falar agora, as 8 forças do negócio. E tem o empreendedor. O artista não vende seu negócio por nada. O empreendedor vende. Se você chegar hoje para a doutora Tânia e dizer assim, eu quero comprar a estrutura do instituto. Ela não vende. Porque aquilo é a vida dela, é o artista. Sim. Se você chegar no Michael e dizer assim, quero comprar o instituto. Ok? Paga o meu preço que eu já te vendo agora. Por quê? Porque eu sou empreendedor. Eu sou o cara de fazer uns negócios. Então são perfis que as pessoas têm, só que elas não sabem que isso existe. E aí, dentro disso, a gente mapeou e trouxe dos Estados Unidos, das grandes empresas como Apple, Amazon, Facebook, a gente trouxe as 8 forças do negócio. E a primeira força do negócio é planejamento. As pessoas precisam planejar. Às vezes a gente pergunta assim, quanto tempo a sua empresa dura se você parar de trabalhar agora? Essa pergunta a gente fazia antes da pandemia. Eu tinha algumas pessoas assim, acho que dura até morrer. Mas no caso eu tenho que morrer hoje de noite. Porque eu não tenho fluxo de caixa para aguentar. Você tá entendendo? Então, ninguém pensava na pandemia que ia fechar tudo. Nós tivemos 700 mil empresas no primeiro mês do Brasil, de pandemia que fechou, 700 mil empresas que faliram. Por quê? Porque são empresas que trabalham o mês para pagar o mês. Entendeu? Então, o que falta para essas empresas? Planejamento. Então, as pessoas não planejam, elas botam o negócio e vão fazendo. Entendeu? Então, a primeira força do negócio que você precisa dominar é planejamento. Segundo, inovação. Quantos podcasts você acha que tem hoje? Quantas farmácias tem hoje? Você tem que inovar, você tem que criar uma vantagem competitiva. Pode ter negócios iguais, mas a forma de fazer tem que ser diferente. Vou dar um exemplo para você. Uber e táxi. Qual o negócio do táxi? Táxi pega pessoas num lugar e larga no outro. Uber pega pessoas num lugar e larga no outro. O negócio é o mesmo. O que muda é a forma de fazer o negócio. Um você tem que ir para a rua, levantar o braço. O outro eu tô aqui dentro, posso chamar. Então, isso é inovação. É você se diferenciar do seu... Você faz a mesma coisa que o seu concorrente, só que você faz de forma diferente. Terceira coisa, você já planejou, já inovou, e a inovação tem que ser constante.
Sim. O tempo inteiro, porque o mercado muda muito. A terceira força que você precisa dominar. Você quer ser empresário? Você tem que aprender a fazer marketing. Porque você precisa aprender a atrair pessoas. Você tem que trazer pessoas. Você aprender a fazer marketing, você precisa da quarta força do negócio, que é o quê? Eu atraí pessoas, mas isso não significa que eu ganhei dinheiro ainda. Eu preciso vender para elas. Converter. Exato. Então essa é a quarta força. Se você fez as 4, você ganhou dinheiro. Se você ganhou dinheiro, você precisa aprender a gerir dinheiro. Porque tem gente que fatura 1 milhão e gasta 998 mil. E tem uma empresa que fatura 50 mil e gasta 10. Qual empresa que tu quer ter? Eu quero a de 50 mil. Por quê? Porque deve dar menos trabalho. Que uma empresa que fatura 1 milhão dá um trabalho gigante. E é escalável, né? Exato, e sobra só 2 mil. Então tu tem que ter margem. Você tem que saber mexer em financeiro. Às vezes eu pergunto para as pessoas, como que você fez a sua precificação? Ah, os concorrentes vêm mais ou menos nesse preço, eu também. Mas quem disse que é isso? Talvez os concorrentes não tenham a estrutura que você tem. Vou dar um exemplo. Você tem uma fábrica de móveis e aí tem um marceneiro que trabalha na garagem dele. É o mesmo custo? Não. E como é que vai precificar do mesmo jeito? E muitas vezes o concorrente está rolando dívida e você não sabe, né? Exato, entendeu? Mas aí tá em você querer entrar nesse jogo. Porque às vezes você vai precisar entrar nesse jogo de preço. Por que eu entro em jogo de preço? Porque eu não tenho diferencial e porque eu não sei vender. Imagina, uma bolsa Louis Vuitton. 25 mil dólares. Gasta 15 para fabricar a bolsa. Eu quero um negócio desse, lucrativo. Aí tem gente que diz, mas não tem como vender uma bolsa Louis Vuitton. Se não tivesse, não existia a marca. Tem negócio para todo mundo, você está entendendo? E você tem que entender se você está num negócio de preço ou se você está num negócio de diferencial, de valor. Entendeu? Então esse é o ponto. Então a quinta força, então primeira força, planejamento. Segunda, inovação. Terceira, marketing. Quarta, vendas. Quinta, financeiro. Você tem que saber lidar com dinheiro. Sexta força. Sexta força é processo. Provavelmente você cresceu, você precisa criar processo. Por quê? Porque antes era eu, agora eu tenho que escalonar. Como é que eu escalono? Através de pessoas. Para me escalonar através de pessoas, eu preciso de processos organizados que as pessoas tenham clareza do que tem que fazer. Então nós fizemos 8 anos no programa da Disney, por exemplo. Uma empresa que em 2019 estava com 74 mil colaboradores. 74 mil colaboradores. E é conhecido no mundo inteiro por excelência em atendimento. Às vezes as empresas têm 10 pessoas, não conseguem nem que eles cheguem no horário. Então, como criar essa cultura? Então você precisa de processo para organizar. A sétima força é o quê? Clientes. O seu dinheiro está nos seus clientes. O dinheiro está depois da primeira venda. E isso é uma das estratégias que a gente ensina, que eu estava mostrando para você, que em um mês você dobra o seu faturamento só trabalhando sua base de clientes. E a maioria das empresas não trabalham. E a oitava força é a gestão de equipe, que é contratação, treinamento, desenvolvimento e retenção de pessoas. Alinhamento e realinhamento da equipe. Isso você vai ter o tempo inteiro. Então essas são as 8 forças que a gente trabalha dentro do Business Hunters, em 2 dias, onde o empresário sai preparado, sai com uma visão do que ele precisa fazer para mudar o negócio dele. Esse Business Hunter é um curso que vocês oferecem, né, lá no Instituto. Vai ter agora, né, vai ser dia 22 e 23 de março. Você que é empreendedor tem uma possibilidade de entrar em contato com o nosso amigo, o nosso instituto também, o Instituto Tânia Zambon, para poder participar desse curso, que vai ser, na realidade, uma oficina de aprendizagem, né? Exato. Vocês vão buscar empreendedores dos mais diversos segmentos e vão fazer rodas de negócio. Exatamente. Primeira coisa, network. O evento são 2 dias e são com mesas redondas onde as pessoas vão fazer negócio entre elas. Então, talvez lá você vai vender para alguém, você vai ter alguém que você vai conhecer e vai vender para você. Talvez você vai ter alguém que vai facilitar a sua vida, que vai te conectar a alguém. Então, network, rodadas de negócio. Segunda coisa, você vai aprender sobre equipes, você vai aprender sobre vendas, você vai aprender sobre inteligência artificial. Então você vai ver vendedores de inteligência artificial vendendo 24 horas por dia, 7 dias da semana. Você vai poder colocar na sua empresa. Ah, mas é só para empresas grandes, Michel? Não. Você pode ter uma empresa, você é a empresa.
Aí a inteligência artificial vai te ajudar muito. Ela mesmo vai marcar, vender para você, vai fazer tudo sozinho. Você vai aprender estratégias para você vender pelo Instagram, pelo WhatsApp. Você vai ter estratégias de como você treinar a sua equipe, desenvolver ela. Então, só uma aula da doutora Tânia Zambon, às vezes eu pergunto para as pessoas qual a sua estratégia, elas não têm. Só uma aula de 1 hora e meia, que é uma aula de estratégia, ela vai entregar 25 estratégias de como você atrair cliente. Então, é um evento que vai levar o seu negócio para outro nível. Mas destravar, na realidade. Exato. A gente tem mais de 1.000 cases. Eu tenho empresas que faturavam 27 mil por mês, hoje faturam 2 milhões. Como empresas que faturavam 5 milhões, a PVS Brasil fatura 60 milhões hoje mês. Então, como é que tu destrava? Eu estava num evento agora de manhã que é de um aluno meu, que ele, quando ele veio para a gente em 2018, ele tinha 30 franquias da CF de contabilidade. Hoje ele tem 510. Então, olha só, de 30... Nós estamos falando 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. 6 anos. 6 anos para te mudar a tua vida. 6 anos para você... às vezes as pessoas... Pô, mas é tempo, Michael. Você pode passar a vida inteira sem dinheiro. Se você fizer 6 anos, o que tu acha mais fácil? 6 anos ou a vida inteira sem? Então, 6 anos, o cara foi para um patamar, tá abrindo negócio nos Estados Unidos, como outro cliente que estava lá hoje, que tinha 2 farmácias, hoje tem 8 farmácias e mais 6 lojas de cosmético. E eles choram, eles falam, cara, vocês mudaram. Aí, normalmente, eles usam uma linguagem assim, doutora Tânia, você mudou a minha empresa. E a Tânia sempre fala, não, eu mudei você. E você mudou o seu negócio. Porque foi o que eu perguntei para a Tânia. Toda vez que vira o ano, a gente pergunta, como é que vai ser esse ano? E a Tânia é a mulher do sim, é possível, vamos dobrar o faturamento 100% em 30 dias. E eu estava esperando que tipo de resposta. Esse ano vai ser incrível. Ela olhou para mim e disse assim, César, esse ano vai ser igual a todos os outros. Não era a resposta que eu queria ouvir. E eu perguntei, por quê? Ela disse, Michael, há milhares e milhares de anos, todos os dias amanhece e todos os dias anoitece. Há milhares e milhares de anos existe verão, primavera, inverno, outono. Ou seja, o mundo não muda. Você muda. E as coisas mudam para você. Então ela tem uma frase que ela diz, nada muda, eu mudo, tudo muda. Ou seja, se eu tivesse que dar um conselho para alguém desses 14 anos que eu acompanho a doutora Tânia Zambon, invista menos dinheiro na sua empresa e mais dinheiro em você. Você que faz o dinheiro. Seu conhecimento, a sua habilidade. E são coisas que você desenvolve. Ninguém nasce empreendedor. Você desenvolve. Ninguém nasce um jogador de futebol. Você desenvolve. Você tem habilidades. Às vezes você vai ter... Eu joguei futebol profissional 12 anos. Eu tinha pessoas que jogaram comigo na base que você dizia, cara, esse aqui vai ser o próximo Ronaldinho. Mas não é só talento. Tem a ver com recursos internos de perseverança, disciplina, foco. Não é o talentoso que ganha. É o cara. É muito difícil você vencer alguém, César, que não desiste. Inclusive a doutora Tânia tem uma frase que ela diz todos os dias em todas as aulas dela. As pessoas não fracassam. Elas desistem. Então, se você tiver foco, perseverança e continuar fazendo o que tem que ser feito para chegar onde você quer, você vai chegar. Mas muitas vezes o teu problema não é que você não tem foco, não é que você não tenha perseverança. Você não tem o conhecimento. Então, você já apertou um parafuso com faca, César? Nunca. Nunca? Eu já apertei. Eu sempre fui na chave. Eu sempre fui aquele tipo mecânico... Metódico, que tem todas as ferramentas. Odeia gambiarra. Exato. Mas muitas pessoas já apertaram um parafuso com faca e sabem do que eu estou falando. Você faz um trabalho desse tamanho, com um resultado mínimo desse tamanho. Estraga a faca, estraga o parafuso, não fica legal. E você já apertou o parafuso com chave de fenda. E você sabe que é muito diferente. Claro. E é isso que está acontecendo às vezes no teu negócio. Às vezes você está improvisando. Você até tem um negócio bom, você até tem vontade, mas está faltando para você ferramentas. No Business Hunters a gente vai trabalhar exatamente isso.
Perfeito. Uma outra questão, Michel, que eu acho que a gente tem que passar isso para as pessoas. Você tem aquela cultura de levar o empresário para uma experiência em loco. Uhum. Então, vocês visitam grandes empresas para que aquela cultura daquela grande empresa possa ser aplicada até na lojinha daquele empreendedor que participou do evento, né? E a gente pensa o seguinte, você já mencionou o nome das empresas e tal, mas quais têm sido assim os grandes diferenciais que essas pessoas têm conseguido implementar no negócio? Por exemplo, a questão das 8 forças. O financeiro é uma coisa que as pessoas muitas vezes não dão muito valor. Elas só vão no livro caixa, olham o que entrou e o que teve que sair. Como que a gente consegue fazer com que a pessoa... Não, eu vou profissionalizar, eu não vou continuar precarizado. Exato. Como que ocorre essa transformação nessas visitas? Explica pra gente. É simples. As pessoas não mudam porque elas não têm consciência. Se você sentar na minha frente e você disser que você sabe tudo, você não tem consciência. Porque as pessoas não têm consciência muitas vezes que elas precisam de você. Então você precisa educá-las. Então quando eu começo um treinamento, por exemplo, que nem o Hunters, muitas pessoas vão dizer assim, eu já vi isso aí antes, eu já sei do que eles estão falando. Quando ela chegar lá, ela vai chegar lá e vai dizer assim, tem um problema ali de vendas, de financeiro. Ela vai dizer, tem um problema. Quando ela sair de lá no domingo, ela vai descobrir que ela tem 100 problemas. Mas por que ela descobriu, Michel? Porque a gente deu para ela consciência. Como é que você dá consciência? Consciência é simples. É perguntar, qual é a tua estratégia? O cara tá querendo ganhar mais dinheiro. É uma pergunta de consciência. Sim. Aí a pessoa, não tenho. Então como é que você vai ganhar mais dinheiro? Como que você precifica o seu preço? Como você faz isso? As pessoas precisam de ter consciência. Então o primeiro passo para você gerar uma mudança numa empresa, que é gerar uma mudança no dono, é dar para ele o quê? Consciência. Então, a primeira coisa que tu precisa dar para ele é consciência. Segunda coisa, ele precisa querer. Ele precisa querer. Eu te dei consciência, você tem um problema, você não consegue vender, e você sabe disso. Agora, a minha pergunta, você quer mudar? Você conhece pessoas, César, que elas sabem que estão erradas, mas elas não querem mudar? Então a pessoa precisa querer. Então a segunda coisa para gerar uma mudança na pessoa, primeiro ela tem que ter consciência, segunda ela tem que querer. Eu posso levar o cavalo até o rio, mas não posso obrigar ele a tomar água. Agora, se ele teve consciência, cara, eu preciso ser um melhor empreendedor, eu preciso ganhar dinheiro, é isso que eu quero. Consciência. Eu acho que eu estou ganhando menos do que eu merecia. Eu posso ganhar mais. A pergunta que eu vou fazer, você quer isso? Quero. Aí ele vai precisar da terceira coisa. Qual a terceira coisa? Conhecimento. E é isso que a gente entrega para ele. Mas primeiro ele tem que ter consciência, segundo ele tem que querer, e aí o terceiro ele vai precisar de quê? De conhecimento. Porque o que você não tem é pelo que você não sabe. Sim. Se você soubesse, você já teria feito. Então qual que é o ponto? É ele querer o conhecimento. O conhecimento é o que a gente entrega. Então é o como você vai sair da onde você está para chegar onde você quer chegar. Então você quer, pronto. Só você não sabe como. Então, o primeiro passo é você dar consciência. Finanças. Pergunta agora para as pessoas que estão nos assistindo. Quem te ensinou a mexer com dinheiro? Teu pai não falou de dinheiro com você. Na universidade, no colegial, ninguém falou de dinheiro para você. Então você meio que começou a gerir dinheiro como? Instintivamente. Esse é o grande problema. Tá entendendo? As pessoas não sabem fazer uma matemática. Não sabem entender que tem uma lógica para as coisas acontecer. Só que primeiro você tem que dar essa consciência para ela. Depois ela tem que querer. E aí entra você para ensinar elas a como mexer no financeiro delas. Perfeito. E uma questão que a gente sempre coloca, né? A gente hoje tem um problema, como você também já colocou anteriormente, né? De pessoas que são artistas do negócio, mas não têm habilidades necessárias para poder desenvolver aquele negócio. No entanto, a gente também sabe que vivemos num país extremamente burocratizado, onde tudo é constrangimento e o Estado, de certa forma, estimula o conflito entre as pessoas. O que você teria a dizer hoje para um empreendedor
que tem essa consciência e que isso gera nele um certo receio de dar o passo à frente e começar a empreender? Eu sempre digo assim, ó, é o país que nós temos. Ou você aceita as regras, ou você muda de país. Sim. Entendeu? Então, se eu aceitei as regras, não adianta, eu vou ter que jogar esse jogo com as regras deles. E aí esse é o primeiro ponto. Você tem que decidir. Porque a maioria das pessoas, elas ficam, eu chamo de rótula. A coisa mais, você vai ver que a sua vida, ela sempre vai parar quando você ficar na dúvida. Na dúvida é o seguinte, aqui tem uma rótula em Portugal chamam de rotunda. Aqui, rótula é onde o carro faz a volta, ali tem várias saídas, certo? Tem pessoas que quando estão na dúvida é como se você estivesse sentado na rótula. Você tem uma saída para lá, uma saída para lá, outra para lá, outra para cá, mas você não vai para lugar nenhum. A sua vida para. Então eu sempre digo para as pessoas, saia da rótula. Vá lá nem que seja para dar errado, voltar e pegar o outro caminho. Mas haja de uma vez. Toda vez que você tiver dúvida, você não vai a lugar nenhum. E aí que é o ponto. As pessoas têm medo de fracassar. As pessoas perguntam, como que você saiu de ex-jogador de futebol para ter um grupo de 8 empresas hoje, empresas que valem bilhão? Como que você fez isso em 10 anos? Eu fiz 100 coisas. 98 deram errado. Mas as 2 que deram certo funcionaram. E o meu problema não é lidar com as 2, é lidar com as 98. Tem gente que não consegue falhar. Tem gente que tem medo de falhar. Sim. Porque existe 2 medos, César. 2 medos que coordenam a vida do ser humano. Isso é padrão. Medo número 1. Medo de não ser suficiente. A pessoa bota um negócio, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir clientes? Será que eu vou ganhar dinheiro? A pessoa tem um filho, será que eu vou conseguir sustentar o meu filho? Eles têm medo de não ser suficiente. Todo mundo já sentiu um dia esse medo. Medo de não dar conta. E o segundo medo que as pessoas mais têm é o medo de não ser amados. Então, quando você... Por que eu não faço? Por que eu não empreendo? Porque se eu fracassar, as pessoas vão me criticar e eu não vou ser amado. Aí a pergunta que eu faço. Essas pessoas pagam o seu boleto? Essas pessoas perguntam se você precisa de ajuda para cuidar do seu filho? Se elas não perguntam nada disso, por que você está dando tanta importância para elas? Por que você está dando tanto valor para a opinião de alguém que não faz nada por você? É o seguir em frente, né? Tomar uma decisão e ser o senhor da sua vida. Voltamos ao início da nossa conversa. Eu sou o responsável. Só que quando você diz eu sou o responsável, a sua vida muda. Só que é difícil dizer eu sou o responsável. Por quê? Porque quando você diz eu sou o responsável, você vai ser criticado. Mas o que eu digo para as pessoas? Se você não fizer nada, César, você vai ser criticado. E se você fizer, você também vai ser. Sem dúvida. E principalmente na internet. Hoje todo mundo na internet é corajoso, fala mal de você e fala o que quiser. É uma terra sem lei. Aí você tem lá no seu Instagram 100 comentários, 99, nossa, que legal essa dica. Aí tem um lá que diz assim, pô, coisa idiota, pô, esse cara tá falando uma bobagem. Pra quem que tu dá bola? A maioria das pessoas dão bola pro cara que tá te xingando. Um te xingou. Primeiro ponto, eu fico pensando, uma pessoa que tá lá sem fazer nada, passando um vídeo. Se eu não gosto de um vídeo, o que eu faço? Passo. Mas o cara parar pra comentar, o cara tá com muito tempo na vida, não tá? Eu como. E aí você tá dando bola pra um cara desse? E esse é o ponto. Às vezes as pessoas estão gastando energia com as coisas que não interessam. São pessoas negativas, né? Teriam que ser excluídas da nossa vida, mas as pessoas acabam valorizando a presença delas. Exato. E elas se perpetuam por conta disso. A doutora Tânia Zambon tem uma frase que eu adoro dela. Ela diz assim, na vida, você dá poder para as pessoas ou você tira. Quando você fica dando importância para uma pessoa dessa, você está dando poder para ela. Quando você não dá importância, você tira. Para mim, o que você vai falar de mim ou não vai mudar muito. Mas sabe o que acontece também, Michel? Depois das redes sociais, as pessoas passaram a avaliar muito por rede social. Então, o que acontece? Aquele cliente, eu não dei desconto, ele vai para a rede social, vai me detonar.
Ah, o meu cliente foi para a rede social e falou mal de mim. Eu quero qualificação positiva no Google. Eu quero E mal sabem muitas dessas pessoas que, infelizmente, existe até agências que vendem qualificações positivas. Então, qualificação positiva também não é sinônimo de nada. Não é verdade. E é que nem eu reclame aqui. Você vai lá, o cara vai lá e reclama de você, fala mal de você. Eu sempre falo para as pessoas, me dá o nome da pessoa que está lá reclamando. Ou ela está me devendo, ou ela queria uma coisa que eu não podia fazer para ela. Entendeu? Pediram o impossível, né? Exato. E aí a pessoa, ela quer descontar a frustração dela e ela vai lá, porque a internet não tem lei. As pessoas também têm que entender que a má-fé existe. E essa má-fé, ela vai se materializar de qual forma? Exato. E aí, qual que é o ponto? Eu sempre digo para as pessoas, cara, a doutora Tânia sempre diz assim, vai atrás do que você vê, não do que você ouve. Porque isso aqui engana a gente. Você tá vendo o resultado, por que tá duvidando? Entendeu? Então, esse é o ponto. Mas aí é o ponto de você se desenvolver. E esse é o grande ponto que a doutora Tânia Zambon tem. Não é só business. Todo mundo acha que é só business. Porque o marketing nosso trabalha em cima do business e a gente entrega isso. Sim. Mas só o business em si, só as estratégias, sem você elas não funcionam. E às vezes, a gente vende o que as pessoas querem comprar e a gente entrega o que eles precisam. Às vezes, o teu negócio precisa de você, não de mais estratégia. Você que não tá bem emocionalmente. Porque o ser humano, o empresário, é o homem mais solitário do mundo. Sim. Todo mundo chora pra você e você chora pra quem? Pra Jesus, filho, não tem pra que chorar. Porque se tu chorar pros teus colaboradores, sabe o que eles vão dizer? Vão sair fora que o César tá quebrado. Se tu chorar pros teus clientes, sabe o que eles vão dizer? E não vão comprar do César porque ele não vai entregar, ele tá quebrado. Se você chorar pros teus fornecedores, sabe o que eles vão dizer? Corta o crédito do César porque... tá bom. Você tem que ter força do ego pra ser empreendedor. Sim. E isso não é pra todo mundo. Então você precisa se desenvolver. Você ter um lugar como esse, como um evento, como o Business Hunter, que você vai lá, você conversa com outras pessoas e você vai ver que você não é o único, que os outros também têm problemas. Só que os problemas são iguais para todo mundo. A forma com que você lida com eles é que muda. Espetacular. Eu até vou pedir para o nosso companheiro botar aqui a questão do Business Hunter, porque agora, dia 22 e 23 de março, daqui a pouquinho, nós vamos ter esse evento. E vou te ser muito sincero, fico muito feliz por você ter vindo aqui, porque certas coisas precisam ser ditas. Exato. E precisam ser ditas para quem tem histórico. Eu convido você que está assistindo esse episódio, faz uma pesquisa sobre o Instituto Tânia Zambon. Vai lá no nosso Instagram, lá Tânia Zambon Oficial. A gente vai colocar o seu QR Code do seu lado vai ter um QR Code. Eu vou fazer um convite a você que está nos assistindo. Procure saber, conhecer mais sobre o Michael, sobre a Tânia Zambon, que você vai se surpreender com o que você vai encontrar. A gente faz um esforço muito grande para trazer aqui no nosso episódio, nos nossos episódios, quem realmente é referência. E pode ter certeza, se a gente trouxe aqui, é porque a gente fez uma larga sondagem. Eu quero até, Michael, te agradecer pela sua presença, por ter conseguido esse espaço na agenda para nós. Fico muito lisonjeado em ter você aqui com a gente. Te agradecer por ter feito esse sacrifício de se deslocar até aqui. E vou te dar um presente. Eu vou te dar essa câmera aqui para você mandar a sua mensagem. Fique à vontade, você é o dono da festa. Maravilha. Primeiro eu quero te agradecer, César, parabéns pelo seu podcast. É de pessoas como você que a gente precisa. De pessoas que levem às pessoas mais conhecimento, dê oportunidade. Aquilo que eu disse no início, a informação tá lá. Mas a pessoa, olha quanto tempo as pessoas passam no trânsito, elas podiam estar ouvindo o teu podcast. Quanto tempo elas passam na academia. É isso, você tem escolhas para fazer. E você pode escolher fazer algo que não vai te levar a lugar nenhum, ou tá ouvindo. Às vezes uma palavra que eu disse aqui pode mudar o jogo de alguém. Uma visão. Às vezes até eu falei uma coisa que você já sabia, mas você precisava relembrar. Você precisava voltar lá e dizer, eu não tô fazendo mais isso. Então, eu quero dizer nessa câmera aqui, se você acredita que realmente você pode ganhar mais dinheiro, que você merece mais que isso,
eu quero convidar você para dia 22, 23 estar com a gente no Business Hunters Caçadores de Negócios, um evento que vai alavancar a sua carreira. E eu vou dizer para você, mesmo se você vai ou não vai, eu quero te dar um conselho. Invista mais em você e menos no seu negócio, porque você é o poder de fazer dinheiro. As suas ideias, a sua cabeça. Então você precisa se desenvolver, se tornar um profissional. Eu estava andando de Uber essa semana aqui no Rio e eu começo a conversar com o Uber, ele disse assim, o meu irmão está brincando de ser empresário. Eu disse para ele, peraí que eu vou te mandar uma ferramenta aqui. Faz 3 dias ele já disse, Michael, já começou a dobrar o faturamento dele. Ou seja, não é que você não queira, é que você não sabe ainda. Às vezes algumas pessoas não querem, mas se você quer realmente ganhar dinheiro, ser profissional, se profissionalize. Amadores improvisam, profissionais treinam. Espero você no Business Hunter. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Fantástico, fantásticos esclarecimentos que você pôde trazer para nós. E para você que nos acompanhou até aqui, fica o nosso muito obrigado também. E dizer a você, aquele pedido básico, né, que eu sempre faço, curta, comenta e compartilha. Todo esse esforço, todas essas informações fazem sentido porque são de impacto na sua vida. E a gente precisa que essa mensagem seja levada a um número cada vez maior de pessoas. Nós precisamos destravar o nosso país, isso é fundamental. Mas você também faz a sua parte. Compartilha esse conhecimento, leva para mais pessoas. E para você que quer destravar a sua carreira profissional, se você por acaso já possui a sua formação superior, entre em contato com o Grupo Desempenho e faça a sua pós-graduação com a gente. Aqui no Grupo Desempenho nós temos cursos de pós-graduação e MBA a partir de R$ 250 e você pode passar lá em até 10 vezes no cartão de crédito. São cursos com nota máxima no MEC que vão dar a você a condição de ir ao próximo nível. Então não perca tempo, aqui do nosso lado tem um QR Code, faça contato com o Grupo Desempenho que eu tenho certeza que você vai encontrar o profissional adequado para tirar as suas dúvidas e lhe encaminhar ao melhor lugar possível. Conta sempre com a gente, semana que vem tem mais, porque aqui o papo é bora trabalhar. Fica com Deus e até a próxima semana. Um abraço.